Amados irmãos, vamos prosseguir hoje na nossa meditação sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, depois das últimas duas mensagens e primeiras mensagens nesta série em que falamos introdutoriamente das duas epístolas e tentamos explicar realmente qual é a ideia, qual é o sentimento do apóstolo Pedro, o autor dessas cartas, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, quando se dirige aos irmãos da Ásia Menor. Nós, neste momento, vamos continuar agora avançando um pouco mais e centrando a nossa atenção no capítulo 1 ainda, mas nos versículos 3 a 9. Eu intitulei esta mensagem Doxologia, Sofrimento e Salvação. Não nos esqueçamos que o apóstolo Pedro considerou os irmãos e chama-os dessa maneira de peregrinos e estrangeiros. Gente que não pertence ao mundo em que vive. Com valores como a transitoriedade e a não pertença a este mundo. Numa versão simbólica, se quisermos, ou numa imagem, é como se os cristãos tivessem sido libertos de Faraó, mas ainda não tivessem chegado à terra de Canaã, à terra prometida. E no fundo o que está aqui em causa é aquilo que nós dizemos muitas vezes. Nós estamos em Cristo, sem dúvida alguma, aqueles que a Ele pertencem, mas nós ainda não fomos ressuscitados de entre os mortos. Temos uma herança, mas ainda não chegamos ao nosso lar. Por isso nós somos peregrinos, somos caminhantes neste mundo. E uma advertência aqui. O apóstolo Pedro, nas suas cartas, nunca assume a pele de alguém que acha que o mundo é uma ilusão. Não. Ele tem noção exata da realidade do mundo, dos seus problemas, das questões que isso traz ao cristão. Pelo contrário, ele deseja que nós reconheçamos que este mundo é real. Este mundo em que nós vivemos é real, mas igualmente que este mundo não é definitivamente o fim que nos espera. Não é o nosso porto de chegada. É o caminho que nós fazemos. Mas aquilo que nos espera é algo de totalmente diferente daquilo que é este mundo caído e afastado do Senhor. A simples existência destas duas cartas, da primeira e da segunda carta de Pedro, mostra e testemunha que a nossa vida neste deserto que atravessamos é uma vida bem real. Ele fala aos irmãos da Ásia Menor dos sofrimentos, das perseguições, das tribulações que eles estavam a atravessar. E isso lembra-me uma coisa. É como se estivesse a atravessar um deserto. Lembra-me, por exemplo, quando nós vivíamos em França, quando íamos à França trabalhar e estudar, na zona onde nós ficávamos, que era a zona de Montpellier, no sul de França, perto de Nice, na chamada Côte d'Azur, não é? Aquela coisa muito fina. Nós vivíamos numa zona que tinha sido uma zona de presença de cristãos reformados no século XVI. E ali aconteceu uma coisa terrível. Num determinado momento, o rei de França promulgou um decreto chamado o Decreto de Nantes, que é uma cidade que lá existe, em que dá liberdade religiosa aos evangélicos, aos huguenotes, como se chamavam em França. E depois, quando vem o chamado Rei Sol, o Rei Luís XIV, aquele que é dos três mosqueteiros, sabe qual é? Esse camarada diz, não há liberdade para ninguém. É um rei, há uma religião somente, volta ao princípio, Igreja Católica Romana. E perseguiram os cristãos, não católicos romanos, os cristãos reformados, os cristãos protestantes, evangélicos, numa violência absurda. Aí isso começou no dia de São Bartolomeu, foi um massacre, e depois o que acontece curiosamente é o seguinte. Lá no sul de França, na zona perto de Montpellier, existe um museu que fala da vivência desses irmãos. Nós íamos visitar, era quase uma romaria quando a gente ia à França, os dois íamos lá meter o nariz, não é? E íamos meter o nariz, por lá está patente o sofrimento dos nossos irmãos. Esse museu tem um nome muito curioso, chama-se Museu do Deserto. Mas é no meio das montanhas, cheio de árvores, estão a perceber? Não tem nada a ver com o deserto, mas o deserto é simbólico, é o Museu da Travessia do Deserto, em que a Igreja huguenota, a Igreja reformada em França, sofreu o que nós nunca pensámos sofrer. Sofreram, os homens eram mandados para as galés remar, como no filme do Ben-Hur, vocês sabem, aquelas Triaram, mesma coisa, remar nas galeras do rei de França, e as mulheres eram encerradas, se não negassem a fé, eram encerradas em castelos, um dos quais o mais famoso é aquele que está na Grande Botte, lá perto de Montpellier, onde viveu uma irmã durante quase 60 anos e nunca abjurou da sua fé. Aquela história que uma vez contei, que ela gravou na pedra
Résister, isto é, resistir, e não negar a fé. Sabem, os cristãos da Ásia Menor, a quem o apóstolo Pedro fala nesta carta, nas duas cartas, aliás, estavam a passar situações bem reais. Não eram ficção, eles eram atormentados, eram perseguidos por pagãos e judeus ao mesmo tempo. Uns porque, no fundo, porque os dois grupos se sentiam ultrajados pela presença e pelo testemunho dos cristãos. Estavam ofendidos porque eles diziam que essa gente, esses cristãos, no fundo, estão a apresentar o único Deus. Nós não estamos habituados a essas coisas. Isto é muito complicado. A nossa tradição, os nossos avós já eram assim. Porquê é que nós devemos de mudar? E nós ouvimos essa conversa das vezes aqui na nossa ilha, não é? Mas sabem, antes, ambos os grupos estavam ofendidos com os crentes lá na Ásia Menor, por diferentes motivos. Mas, por exemplo, os pagãos não tinham problema nenhum. Mais um Deus, menos um Deus, não fazia diferença nenhuma. Eles tinham uma série deles, pronto. Mais um, não fazia diferença. O problema era que os cristãos diziam, não há mais Deus, há um só, Jesus. E os judeus estavam absolutamente ofendidos com a ideia de que Deus tivesse feito carne, que Deus tivesse encarnado na pessoa de Jesus. E, como eles bem criticavam, não gostavam nada que os cristãos não respeitassem as tradições dos antigos. As tradições de Israel. É facto também, nós sabemos que muito da pressão não era oficial, muito daquela perseguição não era oficial. Embora nós saibamos também que tinham existido perseguições esporádicas, quando em vez da perseguição assumia contornos muito violentos. E portanto o que o apóstolo está a fazer está a falar a irmãos que vivem nessas circunstâncias e a tentar explicar-lhes que, enquanto peregrinos e estrangeiros, é como o antigo Israel, atravessaram o Mar Vermelho e estão a caminho de Canaã, mas o caminho ainda não os revelaram. E portanto, o que importava para eles, importa para nós, não é somente sabermos onde é que nós nos encontramos perante Deus, mas também onde nós estamos em relação a Deus. É ligeiramente diferente, e deixa-me explicar-vos. Se nós vamos sofrer por Cristo, se na misteriosa providência de Deus alguns de nós podem até morrer, foi o que aconteceu com eles, por amor do nome de Cristo, nós temos mesmo de saber em que ponto estamos na nossa relação com Deus. Quem é Deus para nós? E quem somos nós para Ele? E por isso eu gostaria que nós lêssemos alguns versículos da primeira carta, esses versículos. Eu vou projetar os versículos e lemos: bendito, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Senhor, te pedimos agora nesta hora que o Teu Espírito Santo nos possa dirigir na meditação da Tua Palavra e Ele, que é o grande comunicador, possa realmente comunicar o Teu amor, a Tua vontade a cada um daqueles que aqui se encontram nesta manhã, Senhor. Que seja a Tua vontade de sobressair, seja o nosso compromisso a ser fortificado por Ti também. Nós pedimos isso em nome do Salvador, que é Jesus. Amém. Três coisas: doxologia, louvor e bênção. E a primeira parte da doxologia está nos primeiros 3 versículos, versículos 3 a 5. O que Pedro faz nestes versículos, no fundo, se ele já saudou no versículo 1 e 2, ele agora pronuncia uma bênção. E essa fórmula que se encontra aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma fórmula que se encontra também noutros sítios nas Escrituras. É um tipo de saudação, de bênção, neste caso é uma bênção trinitária, porque fala do Pai, do Filho, e também fala do Espírito, de outra maneira. Nós vemos textos da Bíblia que são semelhantes a esses. Por exemplo, se nós pegarmos no Salmo 72,
o que é que nós vemos? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Estão a ver? Isto é uma bênção, é uma doxologia. Nós também encontramos o mesmo tipo de bênção, olha, por exemplo, em Lucas, quando Zacarias, pai de João o Batista, recordam-se, ficou sem poder falar, e mais tarde, quando ele começa de novo a falar, ele bendiz o Senhor. E nós temos esse benedicto, este hino, que em algumas igrejas se canta também, que diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Isto não é quando Jesus depois era entrado no templo, isto é com João Batista ainda, pequenino. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. E continua até ao final, no versículo 79. O que é que eu estou a dizer? É dizer que, de facto, a maneira de falar, de abençoar, de bendizer o Senhor é comum nas Escrituras. E este texto, ele mostra-nos, nomeadamente, que o apóstolo Pedro tinha de Deus perfeita noção e também tinha o Espírito Santo em alta consideração, porque nós vemos, nomeadamente, em vários textos da primeira e da segunda carta de Pedro, eu trago aqui somente a segunda carta de Pedro no capítulo 1, versículo 21, quando Pedro dá o destaque específico à pessoa do Espírito Santo, onde ele refere: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está a dar poder, está a dar a validação à ação de Deus, o Espírito Santo. O Pai e o Filho estão claramente expressos naquela doxologia dos versículos 3 a 5. E a referência ao Espírito, como eu disse, até aparece. E aparece implicitamente, quando nós pegamos no versículo 5 do primeiro capítulo da 1 de Pedro, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Que poder de Deus para a salvação é esse? Qual é esse poder de Deus? O Evangelho, que trabalha através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é claríssimo, e Pedro diz isso, que a nossa salvação é unicamente fruto da ação de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. E o primeiro contraste que nós encontramos aqui na carta de Pedro é estabelecido entre nós, pecadores, aquilo que realmente nós merecemos, e a misericórdia, o suster das consequências que nós merecíamos, que Deus nos tem mostrado em Jesus Cristo. E neste caso, o suster das consequências é mais do que parar o castigo que nós merecíamos. O suster das consequências é o fato de Deus nos ter dado em Jesus uma nova vida. Vejam bem, meus irmãos, para Pedro, a nova vida é a dádiva que Deus nos dá. Não é somente o apóstolo Paulo que fala da nova vida, em 1 de Coríntios, em textos muito conhecidos. Não é somente Paulo que diz que a regeneração é livre e soberana oferta de Deus. Pedro ensina a mesma doutrina, com palavras ligeiramente diferentes, mas está ensinando a mesma coisa. Porque ele diz: nós fomos renovados para uma vida e esperança, não por algo que tivéssemos feito ou algo que existisse em nós. E Pedro volta-se para aquilo que é realmente possível de entender, aquilo que é o objetivo. E o que é o objetivo na nossa salvação? É aquilo que Deus já fez por nós em Jesus Cristo. O cumprir da nossa regeneração está somente alicerçado pela ressurreição do corpo de Jesus Cristo integralmente diante dos mortos. E assim nós fomos renovados para uma herança incorruptível. Qual é a herança incorruptível que nos espera? A vida eterna, que não muda nem termina. E para Pedro, a nossa consequência, a nossa entrada na vida eterna, não é resultado da nossa obediência, nem mesmo a consequência da nossa cooperação com a graça divina. A nossa entrada na vida eterna é uma oferta divina. Eu acedo à eternidade porque Deus permite que eu faça tudo o que eu necessito. E esta oferta, esta herança, está a ser guardada para nós no céu. Nós somos os que estão a ser, como diz aqui Pedro, guardados no poder de Deus para a salvação. A fé é o instrumento da salvação, que é a nossa herança. E nós possuímos essa herança que está preservada, isto é, a salvação que tem por base somente a graça e somente a fé. Nós possuímos esta salvação, porque ela está no céu e espera a sua revelação no final, como Pedro diz, no último tempo. E a escatologia, esta visão do fim,
de Pedro é tanto presente e vertical na nossa relação com o céu, como também tem a ver com o futuro e com a sua expectativa extremamente direta. Pedro nunca fala, vamos lá reconstruir o templo. Pedro nunca diz, vamos esperar para uma terra nova, renovada. Pedro diz unicamente, eu espero uma coisa, o regresso do Messias, o regresso do juízo, o regresso da glorificação que nos espera em Cristo Jesus. E portanto, quando se fala de doxologia, de cântico de louvor, é disso que estamos a falar. Pedro louva a Deus por aquilo que Deus dá aos seus. Mas Pedro também fala de uma outra consequência, fala de sofrimento no deserto. O tal deserto que não é deserto, mas é a planície árida em que nós passamos a nossa vida. E nós lemos nos versículos 6 e 7 o quê? Ele dizendo o seguinte, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tal como aqueles irmãos viviam, Pedro está a dizer que no presente nós vivemos num deserto. Já fomos remidos, mas ainda não tomamos posse da nossa herança. Nós alegramos na realidade da nossa esperança do céu, mas ainda não estamos aí. E estamos ainda aquém do céu. E ao fazermos, por meio da graça de Deus, a nossa peregrinação até ao céu, nesse nosso caminho, a nossa fé é testada por dores, tribulações, que trabalham para a nossa santificação, para a nossa melhoria. E através destas, nós aprendemos a grandeza do nosso pecado e da nossa miséria. E através dessas, nós aprendemos a amar menos este mundo e aprendemos a olhar para diante em direção ao céu. Pedro estava a ver o que estava a acontecer. E ele quase podia antever o dia em que os cristãos iam ser arrastados perante as autoridades e eram chamados a jurar por César. Lembram-se que essa era uma das coisas que motivava a perseguição aos cristãos naquela altura. Eles eram chamados a dizer uma frase, um juramento público. Alguns de nós já os fizemos, em termos militares, se calhar. Eu não fiz, não fui à tropa. Mas os cristãos, houve uma fase em que os cristãos eram chamados às autoridades para jurar por César. E o que é que eles tinham que dizer? Em latim tinham que dizer César Dominus Est. Isto é, César é o Senhor. Mas como é que eles podiam dizer isso se eles diziam só Jesus é o Senhor? Como é que eles podiam juntar as duas coisas? Jurar publicamente que César é o Senhor e intimamente, não, Jesus é que é o Senhor. O que nós sabemos é que a grande maioria dos cristãos daquela época, quando confrontados com esta necessidade de jurar pelo imperador, se recusaram a fazê-lo. E esse foi um dos motivos da perseguição constante que os cristãos sofreram naquela altura. Porque eles só tinham um Senhor. Podiam ter um Senhor cá embaixo na terra, mas este Senhor da terra nunca seria o Senhor dos céus. Jesus era este Senhor. E Pedro, penso que até tinha um bom conhecimento do que é negar a Cristo. Eles sabem o que ele fez, não é? Pedro tinha uns conhecimentos experiencial disso tudo. Ele confessa que Jesus é mesmo o Senhor. E na segunda carta de Pedro a gente vai ver isso. E foi por esse motivo de que essa confissão nunca é uma confissão meramente humana. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo a dizer em 1 Coríntios 2:3. O que é que ele diz? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Mas não é só abrir a boca e dizer, não, mas verdadeiramente tem de ser o Espírito. Não é? Não se trata de abrir a boca e dizer, a questão não é essa, a questão é realmente entender e sentir aquilo que se diz. Pedro antecipou de tal modo o regresso de Cristo e a revelação do seu senhorio a todos, do que ele mesmo era testemunha. E ele diz isto na segunda carta, que nós iremos estudar mais tarde. Ele diz, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 e 18, porque não vos fizemos, está falando de si, do seu testemunho, não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, a quem me tenho comprazido. Onde é que Pedro assistiu a isso? Lembram-se? Onde foi? No monte. Quando Jesus se vai transfigurar, ele ouve a voz que diz dos céus, este é o meu Filho amado. Portanto, Pedro está dando testemunho de causa
que conhece mesmo. Não dizer, alguém me contou. Não, Pedro disse, eu vi. E ouvimos, como ele diz, essa voz dirigida do céu, e estão de nós com ele no Monte Santo. Jesus estava com Pedro e João lá, e eles estavam dispostos a fazer de construção civil e fazer umas 3 casinhas, não era? Para Jesus, Elias e Moisés. Não funciona assim. Notemos o valor que Pedro dá à fé. A fé não é valiosa por si mesmo, mas é por causa do objetivo da fé, do objeto da fé. E qual é o objeto da nossa fé? Cristo. Apesar das pessoas quererem serem deles, Pedro queria que os crentes da Ásia Menor soubessem que ele sabia que a fé deles era uma fé verdadeira e era colocada no sítio certo, sobretudo na pessoa certa, e que eles estariam de pé quando as perseguições esperadas acontecessem. Pedro queria que os irmãos entendessem que eles estariam preparados para testemunhar de Jesus. Essa fé ia ser para o louvor do Salvador quando do regresso do Senhor. E nós vemos isso aqui no versículo 7. Ele diz, a prova da vossa fé se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Falamos de sofrimento, falamos de doxologia e agora falamos de salvação, essa salvação que se espera e que já se vive. E neste momento, versículos 8 e 9, aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 1, neste momento nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que Jesus está nos céus corporalmente, não com o corpo humano como nós, mas um corpo glorificado, está à mão direita do Pai, em glória. E de acordo com Lucas, ele subiu aos céus no seu próprio corpo, à vista dos apóstolos, e nós vemos isso em Atos. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. E embora Jesus neste momento esteja separado corporalmente de nós, e nós sejamos separados fisicamente dele, pela sua soberana graça, nós os crentes, estamos ligados a ele pelo poder do Espírito Santo. Agora não o vemos, mas pela sua graça cremos nele. E aqui, mais uma vez, vemos como é central na teologia de Pedro a fé, que é o instrumento da nossa salvação. O que ele diz nos versículos 8 e 9, diz o quê? Ao qual não havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Fé é isso. Nós estamos ligados a Ele, com Ele nós temos comunicação, ou como numa palavra que nós usamos, mas não no nosso contexto, nós comungamos com fé e por fé. Nós nos regozijamos e somos cheios de alegria e mesmo de glória. A realidade do céu, a realidade da nossa salvação irrompe na nossa experiência cristã e na nossa consciência. E as verdades objetivas do Evangelho produzem benefícios e experiência em cada um de nós. Meus irmãos, o propósito, o fim, o resultado da nossa fé, o resultado da fé daqueles irmãos da Ásia Menor, a quem Pedro escreve primeiramente, é a salvação das nossas almas. A fé é esse instrumento. E o tempo verbal que é usado aqui, particípio, que diz alcançando, versículo 9, princípio, alcançando, assinala claramente o papel instrumental da fé na salvação. E nós descansamos assim. É como nós temos estado a falar nas quartas-feiras aqui no Estudo Bíblico. Descansamos na fé salvífica, na fé que salva, que afirma e reconhece que a nossa libertação surge unicamente porque o Senhor nosso Deus opera, aplicando-nos a justiça de Cristo, que nos traz para mais perto de si, como seus filhos. Se não for isso, tudo o que somos e fazemos não teria objetivo nenhum. Nós vivemos tempos difíceis. Não estamos ainda nós aqui a viver os tempos da Ásia Menor, que falava Pedro. Mas nós vivemos tempos difíceis. Nós não sabemos aquilo que nos espera amanhã, como cristãos. O que nós sabemos é que pode haver sofrimento, pode haver deserto, mas há salvação. E isto é suficiente. No final de todas as coisas, é como eu costumo dizer, eu só quero estar com Jesus. Seja como for.
Eu só quero que nós estejamos realmente por fé com o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.